No início o universo era denso e quente. Após bilhões de anos houve a expansão e de repente a terra esfriou. Os autótrofos surgiram, neandertales, ferramentas, a muralha da China, matemática, ciências, história e o mistério que começou com Big Bang. Salve, salve, galerinha do sexto ano! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos dar continuidade então à nossa aula online e aí à distância. Primeiramente quero mandar um grande beijo, um grande abraço para vocês. Se cuidem, lavem as mãos, não saiam, beleza? Pessoal, nós vamos começar a estudar também dentro do Egito, só que uma parte mais agora abrangente da África, Núbia e o reino de Kush, tá? Essa dinastia aqui, quando a gente vai falar dessa parte da história do Egito, nós vamos ver o surgimento dos faraós negros, os primeiros negros que comandaram o Egito. Nós vamos ver também que tem algumas particularidades desse reinado, tá bom? E também era localizado no Egito, a África. Então, a partir de agora, nós vamos estudar uma parte mais abrangente da África, beleza? Então, vamos lá. Núbia e o reino de Kush, faraós, a 25ª dinastia que reinará ao mesmo tempo no reino do Egito e no reino de Kush, tá bom? Então foi a dinastia dos faraós negros. Nós vamos descer um pouquinho agora para você, nós vamos ver aqui onde se localizava, pode descer mais um pouquinho, pode descer, a localização dessas aqui, tudo no Cairo, que era uma das capitais, em Luxor e Assuan. Nós vamos ver que todas essas cidades estão ao longo do rio Nilo, tá bom? Então o rio Nilo sempre foi muito importante, porque não há vida sem água. Pode descer mais um pouquinho? Nós vamos ver aqui, pode descer? Algumas cidades do Sudão também, que é muito importante, que está dentro da África. Abu Simbel, Wadi Alfa, Dangola, Napata, Meroé e Khartoum. Pode descer? Parou? Só mais um pouquinho aí. Vamos lá. Pessoal, nós vamos ver aqui que vão existir poucas informações, poucas pesquisas desses povos que existiram. Mas aqui nós vamos ver que a economia desses povos era baseada na caça e na pesca, ok? Caça e pesca. Como surgiu o reino de Kush? Pode descer. Tranquilo, parou? A partir do momento que deixaram de ser nômades e fixaram em aldeias. Essa população, esse povoado dos Kush, eles eram nômades. Então eles, quando chegaram nessa região do Egito, que era uma região que tinha muita água, eles já não viam mais a necessidade de ficar migrando, de ser nômade. Tanto que a gente até falou em algumas aulas que a água é a fonte da vida. Então quando eles se tornam sedentários, a qualidade de vida desse povo tende a aumentar, beleza? Então essa população dos Kush vão surgir quando eles se tornam nômades e vão fazer alianças entre aldeias para formar o reino de Kush. Pode ser? Aqui nós vamos ver, pessoal, alguns detalhes aqui só antes de eu chegar na dinastia dos faraós negros, que eles tinham costumes e culturas muito parecidos com os egípcios. Tanto que eles vão invadir depois o Egito, vai dominar vai se tornar uma dinastia no Egito, e as culturas eram muito parecidas. Eles tinham prática de mumificação, eles tinham prática também de acreditar na vida após a morte, entre outras coisas. Pode ir. Nós vamos ver aqui, isso aqui é muito importante, a dinastia de faraós, dos faraós negros. Esses faraós usavam uma coroa com duas serpentes, que erguiam sobre suas frontes para indicar que reinavam ao mesmo tempo sobre Kush e o Egito. Aquela mesma coisa, a gente vai fazer uma analogia do Alto Egito e o Baixo Egito. Quando os dois reinos, do Alto Egito e do Baixo Egito, se unificaram, que a gente vai lembrar lá de Gizé, que ele foi o rei que unificou o Baixo e o Alto Egito, ele se tornou o faraó das duas coroas. Então por que duas coroas? A gente vai lembrar, porque ele governa dois reinos ao mesmo tempo. Ele é faraó do reino de Kush e do Egito. Então isso significa das duas serpentes, que era voltado para o Nilo. A gente até falando aqui as suas fontes, as cobras era voltado
para fora, tinha a cabeça voltada para fora, para mostrar a sua importância e o seu poder. Então ele reinava sobre os dois reinos, o reino do Egito e os Kush. Pode descer? Parou um pouquinho? Eles também consideravam-se sucessores dos faraós egípcios e ordenaram a construção de pirâmides para servir de túmulos. Tá vendo aqui? Eles também fizeram pirâmides. Os faraós negros, eles se consideravam os sucessores dos faraós do Egito. Eles eram agora, a partir desse momento, o mais alto escalão da política do Egito. Pode ir? Pode parar um pouquinho? Nós vamos ver aqui uma pirâmide cuxita que tem umas características um pouquinho diferentes. Elas eram menores, tá? Elas não tinham tanta imponência quanto algumas pirâmides do Baixo do Alto Egito, que se tornou um reino só, tá? Mas eles usavam essas pirâmides para ser enterrados. Vamos lá. Um detalhe, pessoal, que é muito interessante. O reino de Kush, os reis eram escolhidos por votação. Então, dentro dos reis, os reis, aconteceu a primeira forma de democracia. Olha aqui, os reis eram escolhidos por votação. O rei tinha um guarda permanente para protegê-lo, possuía altos funcionários e escribas, os militares lutavam a pé e a cavalo e enfrentaram o Egito várias vezes. Então os reis de Kush, da aldeia de Kush, várias vezes até domar o Alto Egito, bateu de frente, foi atrás, lutou, porque o Egito já vinha enfraquecido. Nós vamos ver que os hebreus enfraqueceram muito. A saída dos hebreus do Egito trouxe um prejuízo muito grande, né, para essa forma de governar dos egípcios, e os reis de Kush começaram a invadir. Eles invadiam a cavalo e a pé o Egito. Lembrem-se que nessa parte da história, na África, os reis eram escolhidos por votação. Nós vamos chegar um pouquinho lá embaixo agora, mas nós vamos ver também que a mulher começa a ter um papel muito importante, tá bom? Pode descer? Pode ir mais um pouquinho? A mulher na política, pode ir? As mulheres eram chamadas de Candace, tá bom? Pode descer mais um pouquinho, que nós vamos ter a retratação. E muitas das vezes essas mulheres, ela era a mãe do rei, tá? Primeiro, a mãe do rei recebia o título de Candace. Quando o filho se casava, ela adotava a esposa do filho como filha, influenciava o governo por meio do filho e da nora. Olha a importância dessa mulher, da Candace. Ela era a mãe do rei. Quando o filho casava, ela se tornava também a mãe adotiva da nora. Então ela tinha um poder muito grande de influência. Foi o primeiro papel que a mulher exerceu, assim vamos dizer. Claro que nós vamos ter outras rainhas, outras muito importantes no Egito. Cleópatra é um exemplo muito nítido disso. Mas aqui nós vamos entender que essa mulher, como ela influenciava o governo, ela chegava e falava assim: ô cidadão, meu filho e minha filha, meu filho é o rei e minha filha é a rainha. Então me escuta, porque eu sei articular um negócio. Eu sei fazer funcionar as coisas, beleza? Então essa mulher tinha uma influência muito grande na política, e ela ocupava o poder político algumas vezes. Algumas vezes ela tinha algum cargo político que era dado a ela por essa influência, porque ela era mãe do rei e adotava a sua nora e automaticamente mãe da rainha, ok? A economia era praticada pela pecuária, era rica e possuía rebanhos, a agricultura, trigo, cevada e sorgo, rico em ouro, ferro e pedras preciosas. O reino de Kush assim como o Egito, mas eles aprimoraram aqui outras coisas. Nós vamos ver que a entrada do trigo, da cevada, do sorgo. Eles também usaram a mineração como uma forma de economia, né? Assim, eles melhoraram a forma que os egípcios faziam, e a partir disso, com técnicas mais avançadas, melhorando as técnicas egípcias, automaticamente as coisas tendem a crescer. Mas tudo vai chegar ao fim, nada é para sempre, isso vai se romper. Agora nós vamos chegar lá no reino dos Hyksos. Eu vou passar outro slide para vocês para explicar um pouquinho. Pode descer? A economia.
Primeiro, desenvolveram a pecuária com a mudança da capital, investiram na agricultura. Nós vamos falar um pouquinho dos cuxitas, também dedicaram à mineração e artesanato e comércio. Vamos lá. Isso agora nós vamos falar os coxitas. Os cuxitas transportavam mercadorias pelo rio Nilo, por estradas que levavam ao Mar Vermelho. Vendiam ouro, incenso, marfim, ébano, entre outros. Originalmente, era parte do Egito Antigo. Durante o século XV a.C., ele se dividiu, ok? E por volta o Egito enfraqueceu. Por volta do século IX o Egito enfraqueceu. Os cuxitas conquistaram, mas não dominaram por muito tempo, porque os assírios vieram da Ásia e repatriaram de volta a Núbia. Então nós vamos ver aqui os cuxitas que surgiram também nessa sociedade muito grande da África. Que tinha grandes povos, porque era um país muito grande, beleza? Um continente muito grande, que tinham vários países dentro, ok? Pessoal, então os Cush é a mesma coisa de cuxita, tá bom? Cush e cuxita são os mesmos povos. Só pra gente não ficar perdido aí e voltar nessa linha, a gente tá falando da mesma sociedade. Os Cush ou os cuxitas é a mesma coisa. Vamos lá. Por que o reino acabou? Primeiro, eles perderam o controle das rotas comerciais. E quando uma civilização perde o controle de uma rota comercial, é muito grave isso. Porque a rota comercial é o que vai manter a economia daquele país, é o que vai manter a roda girando. Então, quando eles perdem esse controle, automaticamente o país começa a empobrecer. As pirâmides se tornaram menores e rústicas. Lembra que eu falei lá no comecinho que os cuxitas, nessa era, eles investiram menos nessas grandiosidades igual os faraós do Egito, do Alto Egito, do Baixo Egito, depois do Egito unificado. Eles investiram menos. Primeiro que eles queriam ter mais pessoas trabalhando na agricultura, eles queriam ter mais pessoas para manter a sociedade e não envolver pessoas tanto nessas construções faraônicas como os grandes faraós gostavam, principalmente Gizé, que é um grande exemplo disso. E eles foram conquistados pelo reino de Axuns, da Etiópia. Pessoal, esses Axuns foram os primeiros povos cristãos. Eles vão sair de uma sociedade, eles vão entrar, na verdade, domina essa sociedade cuxita aqui e vai transformar essa sociedade politeísta, lembrando, politeísta que acreditam em vários deuses, para se tornar monoteísta. Vai se tornar uma sociedade cristã, vai ser uma primeira sociedade, depois, logicamente, que vai começar a acreditar em Cristo na África. Um dos primeiros povos, das primeiras sociedades que se tornam monoteísta, vai ter só uma religião, ok? Eu acho que tem um videozinho aí, depois eu vou deixar o link para vocês, na aula, tá? Vou postar lá para vocês, se quiserem dar uma assistida, é importante, pode descer. Tem outro videozinho, pronto, pode descer para cá. Pessoal, aqui, só para a gente fazer uma breve revisãozinha então. Qual a relação econômica, qual a relação à economia, com relação à economia, qual a principal atividade econômica dos cuxitas? Qual era a principal atividade econômica? Pecuária. A riqueza de uma pessoa era medida pelo tamanho do seu rebanho. Então lá nos cuxitas, pessoal, essa pergunta aqui, para deixar fixado, é que quanto mais gado a pessoa tinha, mais poder mais poderosa ela era considerada. Então os cuxitas, quanto mais rebanho, mais gado, mais poder ela tinha. Próximo. Aqui, como constituía a camada intermediária da sociedade cuxita? Primeiro, os artesãos, que era uma sociedade nem muito alta, nem muito baixa, comerciantes, militares e pequenos funcionários. Então, essa camada social é composta, a média, que na verdade era a intermediária, que a gente vai falar que média, na verdade, não é nem baixa demais, nem muito alta. Então, artesãos, comerciantes, militares e pequenos funcionários. Existiam faraós negros no reino dos cuxitas? Os cuxitas dominaram o Egito e deram início à dinastia dos faraós negros. Então, os cuxitas
que foi esses povos que trouxeram os primeiros faraós negros. Absorve isso aí, guarda na mente, tá bom? Então sim, existiam faraós negros, porque eles dominaram o Egito e absorveram essa ideia de reinado que o Egito tinha, beleza? A4. Existe alguma relação entre a história de Cush e o Egito Antigo? Sim, lógico que tem. Por quê? Os cuxitas dominaram o Egito e deram início à dinastia dos faraós negros. Então os cuxitas entraram no Egito, dominaram. Isso já é uma relação muito forte da história de Cush e do Egito Antigo. E se tornou uma dinastia dos faraós negros. A5, para a gente finalizar. As mulheres do reino de Cush tinham um tratamento diferenciado. É um afirmativo, beleza? Que tipo de posição social elas ocupavam no reino? Lembra que a gente falou lá em cima? Quais eram esse tipo de posição? Eram importantes porque a mãe do rei recebia o título de senhora de Cush, adotava a esposa do filho como filha, influenciava o governo por meio do filho e da nora e tinha um poder político. Então ela era mãe do rei, adotava sua nora como filha e automaticamente ela era uma figura muito importante. Beleza? Pessoal, só para fazer um resumo antes de fechar a aula. Hoje nós aprendemos então que dentro do continente africano outras civilizações surgiram. Nós aprendemos também que o Egito foi dominado. O Egito que nós conhecíamos pelos grandes faraós foi dominado, se encerrou uma época e começou a época dos faraós negros pelos cuxitas. Também os povos, os Axus, que dominaram os cuxitas, porque os cuxitas perderam as rotas comerciais. Os Axus foram os primeiros povos cristãos, ok? Então nós aprendemos muitas coisas nessa aula aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Pessoal, qualquer dúvida pode me chamar. Vou deixar aqui um grande beijo no coração de vocês e vamos nos preparar para a próxima aula. Deixarei a correção da atividade também, postarei lá no grupo para vocês. Qualquer dúvida estou à disposição. Grande beijo no coração, aquele abraço e até a próxima. Valeu!